Os parlamentares, eles foram barrados pelo STF em 2022 sobre o orçamento secreto, que era aquelas emendas de relator foram declaradas inconstitucionais porque não tinha transparência, e aí essas emendas foram desviadas. Boa parte para as emendas de comissão. Para vocês terem uma ideia, de 2020, elas eram 800, o total, né, o valor total, 834 milhões de reais. Em 2024, mais de 15 bilhões de reais, ou seja, um valor 19 vezes maior. E o estado de Alagoas, em um ranking, foi o estado que mais recebeu emendas, e emendas de saúde. Os parlamentares concentraram essas emendas de comissão em quatro comissões. A de saúde é a campeã, é a preferida. E dos 444,45 milhões de reais que foram destinados para o estado de Alagoas, todas essas emendas são da saúde. Proporcionalmente, é o estado que mais recebeu. Ficou ali R$ 142,10 por cada habitante. E o Piauí vem logo em seguida. Apesar de ser a metade do valor, são 258,32 milhões de reais em emendas de comissão, dando aí R$ 78,97 por pessoa, né? É uma proporcionalidade per capita, essas emendas também de saúde. E o presidente da Comissão de Saúde, inclusive, é do Piauí, o doutor Francisco, do PT do Piauí, que diz que são as bancadas que escolhem ali para onde é que vão esses recursos. Essas emendas de comissão não têm o autor, apenas o próprio presidente destina ali para o Ministério da Saúde, e aí esses valores são liberados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, disse que a mudança da embalagem ou do rótulo não muda ali o mérito da questão, continua sendo inconstitucional. E por isso convocou ali uma audiência que é para ser de conciliação entre integrantes do Executivo e do Legislativo para esclarecer o uso dessas emendas de comissão que estão chamando a atenção. E olha só, Amadeu, esses valores todos para a saúde, e sendo que Alagoas, no ranking aí de todas as 27 unidades da federação, é o 18º estado com o maior número de consultas, ou seja, está lá embaixo. E quando vai para a cirurgia, é o 22º. E em termos de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é o segundo pior do país. Em tese, até que se justifica, se o IDH é tão ruim, que vá mais recursos para melhorar esse IDH. Se justificaria, em tese, se esse recurso fosse efetivamente utilizado com qualidade e para melhorar as condições sanitárias do Estado, enfim. Agora, no momento, Guga, que, como disse a Raniel, ninguém sabe nem quem, não se sabe o nome do parlamentar, continua sendo emenda secreta. A emenda de comissão é a comissão que direciona, então são, teoricamente, aqueles parlamentares da comissão que seriam os responsáveis por aquela emenda. Agora, está virando uma bagunça, não só essa questão da emenda da comissão, quanto também a tal da emenda PIX. Eles estão mandando via PIX esse dinheiro, realmente sem saber exatamente como está sendo usado. E, no fim, não tem ninguém que, de fato, fique responsabilizado por aquilo. Está virando meio que uma bagunça. É muito dinheiro. E a gente começa a entender, vendo qual é o estado que mais recebe essa grana, o motivo do Arthur Lira ter ficado tão chateado quando o governo vetou 5,6 bi de emenda de orçamento de comissão, né, de emenda de comissão, que foi vetado, e depois o Arthur Lira ficou meses e meses em pé de guerra com o governo, muito por conta disso. Aí o governo teve que fazer um acordo e pelo menos pagar uma parte, que foi acho que 3,5 bilhões, que acabou devolvendo para essas emendas de comissão. Mas a gente começa a entender por que o Arthur Lira está tão interessado nisso, já que o estado dele está sendo mais agraciado com esse dinheiro. O Arthur Lira nunca dá ponto sem nó, essa é a verdade. E a gente precisa, obviamente, não deixar se criar uma nova metodologia de se distribuir dinheiro para comprar apoio político. Mas é isso que está acontecendo. Veja bem,
esse desmame, a gente falou muito disso, né? Que os deputados eles se habituaram a ter esse recurso ano a ano, e o auge disso foi no governo Bolsonaro, especialmente os 2 últimos anos, e é muito difícil você retirar uma coisa tão volumosa, Poliana. Assim, quando você se acostuma e acabou se lambuzando, e foi isso que o Congresso fez. Não, calma. Né? Se lambuzou com as emendas do orçamento secreto, é isso que eu estou falando. Então, realmente, eles tiveram esse controle, e foi um Congresso que foi mal acostumado no governo passado, e aí está tentando, de toda forma, buscar outros artifícios para continuar controlando o orçamento. A gente teve aquela tentativa do Congresso de dar um prazo para a execução das emendas, para que o governo tivesse a obrigação de executá-las naquele período específico estipulado. Não foi para frente, porque de fato ficou muito claro ali que era o Congresso tentando usurpar esse poder do executivo, do ordenamento das despesas. Então, o tempo todo eles vão ficar tentando esses movimentos para, vamos dizer assim, tentar mandar mais do que a própria presidência da República. Essa ação aí do Flávio Dino, Ari, vai surtir efeito? Não acredito. Está marcada para o dia 1º de agosto, né? Ele convocou a Procuradoria-Geral, representantes do Senado, da Câmara dos Deputados, porque ele herdou esse processo da ministra Rosa Weber, que se aposentou no ano passado, e o que o Dino diz é o óbvio do óbvio. A inconstitucionalidade do orçamento secreto, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, como explicou aqui a Ranieri, ela não vem sendo acatada pelo Congresso. O Congresso está fazendo de conta que cumpre o que o STF determinou. É uma escolha do STF julgar inconstitucional, foi apertada, né? O placar foi apertado, mas o que na prática, vamos bater a real aqui, o Congresso está descumprindo uma decisão do Supremo. O que o Dino está fazendo é um movimento correto do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de ele ser o ministro da Suprema Corte, mas eu não acredito que essa audiência de conciliação do dia 1º de agosto vá resultar em uma mudança no modus operandi de distribuir esse dinheiro, que é sem transparência, graças a acordos escusos ali entre os parlamentares. E aí você não tem transparência de quem é autor, você não tem depois a prestação de contas disso, e nem, professor Vila, a mensuração dos efeitos do dinheiro que é gasto. Exato, a qualidade do gasto a gente sabe que é muito ruim. Na verdade, o objetivo parece realmente muito bom, né? É para a saúde, nós ficamos entusiasmados. A grande questão é como é que esse dinheiro vai ser gasto, onde, por quê, quem vai acompanhar, tudo isso inexiste, que é básico. Então, a grande questão é que essas emendas retiraram do governo boa parte dos recursos do orçamento. O governo tem muito pouco para investir, e o pouco que tem foi expropriado, seria até melhor dizendo, pelo Congresso Nacional. A questão que se coloca agora é que até quando isso vai ser, porque absolutamente ele é inconstitucional. O caso de Alagoas, evidentemente, é fácil de se explicar, porque todo mundo sabe que o Arthur Lira é candidato ao Senado em 2026, e aí ele usa os recursos da União para uma pré-propaganda da sua candidatura ao Senado. É um absurdo, mas tudo na Câmara dos Deputados é um absurdo. É absurdo essas pessoas de pé atrás do Arthur Lira. Não há nenhum parlamento do mundo, nenhum, que as pessoas ficam atrás da mesa de pé, nenhum, como papagaio de pirata para aparecer na foto, na TV. Não existe parlamento algum. E nem nenhum parlamento do mundo as pessoas ficam de pé no corredor central, passeando, conversando, contando piadas. É a única Câmara dos Deputados no mundo que funciona, entre aspas, dessa forma. É uma vergonha. DEC, professor? Departamento de Escadas e Corredores? Porque isso tem um departamento de Itamaraty, que no governo Jair Bolsonaro era assim, você retirava o embaixador e não dava função. Então, ele ficava no Itamaraty andando no corredor, subindo e descendo. Agora, no caso da Câmara dos Deputados, observe, veja Portugal, Espanha, França, Inglaterra, a Itália, e vai indo, a Alemanha, vai para os Estados Unidos.
É inacreditável. É só Eles ficam aqui. todos de pé. É só aqui, é o único lugar do mundo, todos atrás, para sair na foto, conversando, contando piada. E de pé, e conversando também. E ninguém ouve o orador. Muitas vezes o orador está falando, nem o presidente da mesa diretora consegue ouvir o orador, que ele fala para ninguém também. É uma piada. O DEC é coisa nossa, professor. Raniele Veloso, obrigado. Até amanhã, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. Vamos com a manchete do professor Vila, que essa manchete do professor, olha aí, ó. O professor diz que 4 horas de tensão na Bolívia. General Bufão tenta golpe bananeiro, fracassa e termina preso. Vamos ver aí, vamos ver como é que foi o movimento lá na Bolívia. Em pouco menos de 4 horas, a Bolívia viveu um dos episódios mais tensos da turbulenta história política. Em uma tentativa frustrada de golpe, o ex-comandante do exército do país